Eclesiástico, capítulo 30, versículo do 22 ao 26, em outra tradução eu vou ler até o 27. Eu vou trazer, a tradução da CNBB, que é a Bíblia que nós geralmente usamos, e depois eu vou também trazer uma outra tradução mais antiga, mas que me aprove. Eu achei bem interessante a forma que o tradutor escolheu utilizar os verbos. Não entregues a tua alma à tristeza, tradução da CNBB. Não aflijas, presta atenção em cada verbo, tá? A ti mesmo com tuas preocupações. Não entregar vem do latim tradere, quer dizer você passar para alguém, você confiar a alguém, você entregar inteiramente algo a alguém. Não entregues a tua alma à tristeza. Não permita que a tristeza habite a sua alma, né? E aqui não está falando, olha, não fique triste, está falando assim, não entrega, luta. Não aflijas a ti mesmo com as tuas preocupações. Na outra tradução que eu falei, não aflijas a ti mesmo em teus pensamentos. Quantas pessoas afligindo a si mesmas os seus pensamentos, com a preocupação constante? A alegria do coração é a vida da pessoa. Gente, isso aqui é muito profundo, né? Tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola o teu coração. Na outra tradução que eu falei, tem compaixão de ti mesmo. Em outra tradução ainda, distrai a tua alma, né? Consola o teu coração. Afugenta, olha outro verbo, afugentar, para longe de ti a tristeza. Eu acho isso aqui de uma profundidade, olha, tem compreensão contigo mesmo, né? Quantas pessoas não têm compreensão consigo mesmas? Exige de si, cobra de si um perfeccionismo exacerbado, sabe? Tem compreensão contigo mesmo, em outras traduções, tem compaixão de ti mesmo, né? A gente não precisa só ter compaixão dos outros, a gente precisa ter compaixão de nós mesmos, né? Consola o teu coração. Ou seja, faz alguma coisa boa para ti mesmo, para você. Distrai a tua alma, né, na tradução mais antiga que eu falei. Versículo 25. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme, a raiva abreviam os dias, como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Um coração luminoso e bom está num contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. Agora eu vou ler literalmente a outra tradução que eu falei. Não entregues tua alma à tristeza, não aflijas a ti mesmo com teus pensamentos. A CNBB falou com tuas preocupações, né? A alegria do coração é a vida do ser humano. O júbilo prolonga os seus dias, distrai a tua alma, né? Ou consola. Tem compaixão de ti mesmo, consola teu coração. Afasta para longe de ti a tristeza, porque a tristeza matou a muitos, e nela não há utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, né? A CNBB trouxe o ciúme e a raiva. Essa tradução mais antiga diz: a inveja e a ira abreviam os dias, fazem com que você viva menos, né? A preocupação acarreta a velhice antes do tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma pancada essa palavra, né? Sobretudo num tempo como hoje, no qual as pessoas estão vivendo tantos transtornos associados à ansiedade, à depressão. Está aqui o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Libertação da Mente Ansiosa é outro, desculpa. Orações pela libertação da ansiedade. Eu vou fazer até uma oração no final, que é a oração pela cura da tristeza, das raízes da tristeza, né? Mas eu tenho escrito muito sobre a ansiedade, escrevi já 4 livros sobre isso, 3, 4 livros sobre isso, não lembro, que estudando bastante isso, porque é um mal moderno, né? E a gente tem mal moderno, não, mal perene, mas que nesse tempo que nós vivemos tem se intensificado. E muitas vezes a ansiedade, a depressão, ela nasce dessa ruminação negativa, né? Dessa aflição constante dos pensamentos. A gente vai se afligindo nos nossos pensamentos, né? A gente não consegue lidar bem com as frustrações, com as rejeições, com aquilo que não saiu como nós gostaríamos, né? E nós vamos nos afligindo com os nossos pensamentos. Nós vamos deixando que a preocupação vá roubando a alegria, a espontaneidade, o júbilo. Mas a palavra de Deus está dando uma ordem: não entregues tua alma à tristeza. O verbo é entregar. O que isso significa? Sabe, que a tristeza é natural, óbvio, mas se tornar escravo dela é perigoso. Não é proveitoso, né? Não entrega a sua alma à tristeza. Quando a alma se entrega à tristeza, ela perde o foco de Deus.
Uma alma entregue à tristeza perde o foco de Deus, não consegue enxergar Deus agindo, não consegue ouvir Deus. A tristeza se torna um ídolo, né? Ela se torna uma forma de idolatria, a idolatria da tristeza, me perdoe, acontece também. Então a palavra está sendo firme. Não entregue sua alma à tristeza. Não aflijas a ti mesmo em teus pensamentos. O que é afligir, né? Afligir é aquela constante, é como se você estivesse cutucando alguém, causando uma dor, né? A etimologia da palavra. Você está causando uma dor, você está cutucando com ferro pontiagudo, por exemplo. A pessoa, imagina, Patrícia, na costela, na coluna, e a pessoa está sempre sentindo um desassossego. Etimologicamente, essa é uma compreensão da palavra aflição. Então, não aflijas a ti mesmo nos teus pensamentos. Porque, às vezes, a gente fica com aquilo que a psicologia chama de ruminação negativa, né? Ai, mas fulano não falou isso, por que ela falou aquilo? Mas eu não estou sendo amado como eu deveria, mas a pessoa não gosta de mim. Sabe, a gente tem que aprender, tem um verbo no inglês, uma construção no inglês que eu acho bem interessante, né? Let it go, deixa aí, deixa para trás, deixa passar o que já passou, né? Deixa. Às vezes a gente fica preso, mas fulano não me entendeu, mas o que a pessoa está pensando de mim, mas isso e aquilo. Deixa o passado no passado, sabe? O passado a gente entrega a misericórdia de Deus, né? O futuro a gente entrega a providência divina. E o hoje a gente entrega a confiança em Deus. O passado eu entrego a misericórdia, eu não posso mais mudar. O hoje eu confio, e no amanhã eu entrego a providência e confio que Ele cuidará, sabe? Mas talvez você acordou hoje afligindo a você mesmo nos seus pensamentos, né? Pensar demais só vai roubar a tua paz. Deixa isso com Deus. Deixa o que está te afligindo na sua mente com Deus e caminha, vá para frente, a vida precisa ir para frente. Às vezes a gente fica patinando numa situação que não se resolveu. Não é você ficar pensando sobre isso que vai fazer você ter uma propriedade resolutiva sobre o caso. Não é você ficar pensando sobre isso que vai fazer com que você resolva a situação. Não, às vezes tem que somente deixar, né? Porque o versículo 23 diz: não te aflige, antes, né? Não entregue a tua alma à tristeza, não aflige a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa. E você sabe qual que é a palavra que está escrita aqui no original? É a palavra shedvah, do hebraico, que poderia ser traduzida como o seguinte: uma alegria que vem de Deus, e que é ligada ao estado de graça e de união profunda com Deus. O que é alegria? É fruto de uma união profunda com Deus, do estado de graça, do estar em união profunda com Deus. Então, a alegria do coração é a vida da pessoa. O que é a vida da pessoa? O estar em comunhão profunda com Deus. É essa a fonte da alegria. A alegria não tem a ver só com os resultados que a gente tem, ela independe das circunstâncias. Tudo bem, eu respeito o seu luto, por exemplo, você que perdeu alguém pelo suicídio, você que perdeu uma pessoa, você que perdeu uma situação, seu casamento foi para o ralo, enfim. Muitas situações podem ter acontecido, preocupações, cobranças excessivas, mas une a sua alma a Deus pela oração, une a sua alma a Deus pela meditação da palavra, une a sua alma a Deus por uma escolha de estar com Ele, e essa alegria que virá da convivência, da comunhão com Deus, será a vida do teu coração. A alegria do coração é a vida da pessoa, olha só. A alegria da pessoa prolonga-lhe os dias, prolonga-lhe a vida. Olha, você quer viver bem, ser bonito? Não é só plástica, não é só botox, não é só academia, é alegria. Você já percebeu, uma pessoa que sorri, ela é mais bonita, né? Como diz um amigo meu cearense, bem engraçado, ele diz que lá no Ceará não existe o verbo feio, só existe o verbo desabonitado. E ele fala, doutor Cizenando, um amigo médico lá de São Paulo, e ele diz assim que a pessoa que sorri, ela deixa de ser desabonitada, mesmo sendo, né? Ele é bem engraçado, né? Eu vi uma pesquisa científica, isso virou um documentário. Sim. Onde o pesquisador foi entrevistar uma pessoa, porque ele descobriu um lugar onde as pessoas viviam acima de 100 anos, e uma das coisas que aquela senhora que tinha 125 anos, ela dizia o seguinte: o segredo é não murmurar, Sim. mas viver a vida com alegria. Sim, sim. Então, sim, interessantíssimo, interessantíssimo. É interessante, porque quando você escolhe, já falando disso também, né, quando você escolhe se alegrar ao invés de reclamar, automaticamente, ou fazer o bem para alguém, agir com gratidão, teu cérebro vai liberando endorfina, né, que é o hormônio do bem-estar e tantas outras coisas. Isso tem um caminho científico também muito interessante. Obrigado, Inácio, pela contribuição. Então, a alegria prolonga a vida. Não é só a gente cuidar, é bom cuidar de si, é fazer uma academia, você
que a senhora que gosta, né, de passar um pó, um batom bonito, que lindo. Isso é muito bonito, uma maneira de se cuidar. Mas o que mais cuida da gente, o que mais traz a juventude, a beleza, é cultivar a alegria da comunhão com Deus. A alma unida a Deus, né? E o ator do Shirasta continua. Tem compreensão contigo mesmo, né? Olha que forte isso aqui. A outra tradução, tem compaixão de ti mesmo. E ainda uma outra tradução, distrai a tua alma. Olha que interessante, né? Tem compreensão com você mesmo. Talvez você não está produzindo os resultados que você gostaria. É tão triste, né? Triste assim, é um cheque-mate quando a gente olha que a gente está numa idade da vida e a gente não se tornou nem a metade do que a gente deveria ser, né? No sentido de progresso, etc. Mas mesmo assim, tem compreensão com você mesmo. Tem um tempo para cada coisa, o que é teu vai chegar. Continue fazendo o seu melhor, continue se empenhando, obviamente, mas tem compreensão com você, tem compaixão de você. Sabe? Tem compaixão de você. Distrai a tua alma. Consola o teu coração. O que isso quer dizer? Usa um pouco os recursos que você tem para fazer bem a você mesmo. Não é pecado você comer uma boa comida. Não é pecado você descansar, ter um lazer. Não é, se você pode, óbvio, na medida do que você pode, não é pecado você fazer uma coisa que você gosta, você fazer uma viagem. Talvez você está a vida inteira juntando dinheiro e pensou assim, nossa, eu poderia peregrinar lá com o padre Adriano, vi a Valdênia falando, poderia peregrinar com outro padre, com outro missionário, poderia fazer aquela viagem, que seja lá para a Ásia, como eu falei, ou para a Terra Santa. Ah, não, mas gastar esse dinheiro, meu amigo, depois, me perdoe a sinceridade, você vai morrer e vai deixar isso para os seus genros estourar nesse dinheiro. Suas noras. Desculpa a sinceridade. O cara trabalha a vida inteira, se priva de ter um carro, se priva de fazer uma viagem, depois deixa em um ano, meu amigo, os seus descendentes podem estourar tudo que você viveu, né? Tudo que você viveu para construir. Claro, não é esbanjar, mas como diz a palavra, né? Consola o teu coração. Faz algum bem para você mesmo com o recurso que Deus te deu, né? Não é pecado você fazer um bem para o seu coração, pelo contrário, é necessário. Está aqui na Bíblia. Claro, eu não estou falando aqui de dissipação, de exagero, de viver como um glutão, só bebendo excessivamente, só de lazer, não é isso. Tem pessoas que têm esse outro extremo, mas tem muitas pessoas que não se permitem um descanso de qualidade, que não se permitem uma viagem, que não se permitem um momento de lazer. Há quanto tempo você não dá um presente a você mesmo, né? Quem gosta de dar presente a si mesmo? É tão bom, né, quando você pode dar um presente a você mesmo. A última peregrinação que eu fui, uma senhora falou, padre, essa peregrinação é o presente que eu estou dando a mim mesma, né? Eu achei bonito. Qual foi a última vez que você deu um presente a você mesmo? Olha, esse dia vai ser um dia para mim. Dentro da possibilidade, claro, se você tem 3 crianças pequenas, é mais difícil. Mas dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer para consolar o teu coração? Porque a sequência do versículo, consola o teu coração e afugenta a tristeza para longe de ti. Às vezes também a tristeza é fruto de uma sobrecarga, sabe, emocional, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de coisas, sobrecarga de cobrança. Até mesmo um casamento, por exemplo. Não tem casamento que resiste se você só fala de problema, se você só fala de conta, se vocês só gestam conflitos, mas não viajam, não namoram. O filho nasce, o esposo e a esposa esqueceu que namorou, esqueceu que são um casal. Sabe, a razão, o filho não é a razão do seu casamento, ele é a consequência do seu casamento. Ele não é o ídolo, me perdoe, né? A idolatria do filho não é saudável. Então, deixa o seu filho com a tua sogra, quando é possível, e vai namorar, vai viajar, se for possível, vai passar um jantar com o seu esposo, com a sua esposa. Sabe, consola o teu coração. Senão, o que acontece? Às vezes a pessoa não se permite fazer isso, só que daí o jeito dela agir se torna viciado e pesado. Olha, eu não saio por nada, eu só fico com os meus filhos. Mas daí fica impaciente, começa a brigar, a gritar. Por quê? Porque está estressado. Deixa com a sogra um pouquinho, né? Deixa aí com a sua mãe ou com a sua amiga. Você sai, deixa com a sua amiga sai, deixa com você os filhos dela. Vocês vão se ajudando. E você vai voltar uma mãe melhor. Vai se jantar com seu marido. Quanto tempo vocês não conversam, né? Vocês não têm um momento de vocês. Você vai voltar uma mãe melhor, mais paciente. Você vai voltar uma esposa melhor, entendeu? Às vezes também a gente está numa pressão tão grande, né? E isso vai roubando a alegria de estar com o outro. Não tem casamento que resista, gente. Não tem, se é só confusão, se é só problema de filho, sabe? Eu acho tão bonito, tem um casal que eu conheço, amigos, que é muito saudável o jeito deles lidarem. Eles amam, se dão para os filhos, trabalham, mas pelo menos uma vez por mês eles saem.
Assim, a mãe dela também é muito colaborativa, óbvio, né? Isso ajuda. Mas eles saem e vão curtir os dois, vão ter o momento deles, nem que seja uma noite. Mas é preciso, consola o teu coração, faz algum bem para você mesmo. E o versículo continua: a tristeza matou a muitos, não traz proveito algum. O ciúme e a raiva, em outra tradução, a raiva e a inveja abreviam os dias. Santo Tomás de Aquino dizia que o invejoso ele não precisa de castigo, ele tem a sua punição implícita no ato da inveja, que é a tristeza. Todo invejoso é triste. Por quê? Porque a inveja rouba dele a gratidão, a inveja rouba dele o louvor, a inveja rouba dele a possibilidade de olhar o que Deus está fazendo na vida dele, porque enquanto ele olha para o outro, cobiça e se entristece com o bem do outro, ele não tem a possibilidade, os olhos dele ficam cerrados para perceber o que Deus está fazendo na vida dele, né? Então, mais uma vez eu digo, como você tem cultivado as emoções no seu coração, né? Ciúme, raiva, inveja abreviam os dias, né? Como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Então, Deus está mexendo com a gente hoje, né? Para que nós, de fato, reajamos, gente. Para que nós encontremos, né, uma maneira melhor de lidar com isso. E como a palavra disse, afasta a tristeza para longe de ti. Não é esperar passar, é afastar, é lutar, né? A tristeza constante, ela mata a esperança, mata a fé, mata o amor, mata o vigor. Claro, a gente fala de maneira lúdica que existe a utilidade poética da tristeza, mas isso é uma metáfora, né? Tristeza, quando a gente fala, é quando, por exemplo, às vezes eu vou escrever um livro, eu estou ali ruminando alguma coisa de maneira um pouco mais melancólica, e aquilo dá luz à arte, né? À composição de uma canção. Existe isso também, mas é um momento ali iluminativo, criativo, né? Não é que você vai ficar ali triste, em depressão, para poder compor boas músicas ou escrever um bom livro. Não. Não, é luta, é afastar, é não cultivar a tristeza. O que é cultivar? Aquilo que você planta, que você rega, que você tira o matinho, né? É você ficar ali ruminando aquilo constantemente. Então, veja bem, essa palavra eu vejo que é uma palavra de ordem para muita gente. Padre, mas eu não consigo. Luta. Luta. A graça é precedida muitas vezes pelo esforço, tá? Ou Santo Tomás de Aquino, como dizia, a graça supõe a natureza, supõe a ação da natureza, né? Então, luta contra a tristeza, faça coisas boas a você mesmo. Tem dias que a pessoa está triste, ela coloca uma música melancólica, fundo do poço. Esse é o dia, meu amigo, de você colocar aquela música para cima, aquele batidão, né? Tal. Igual as músicas que o Inácio gostava de ouvir quando ele estava no Ceará. As músicas animadas, né, Inácio? Eu gostava. Olha assim, forrozão tem coisa melhor. Forró. Lá na minha região, é que interessante, no Brasil é enorme. Lá eles ouvem muito forró. Na minha região, na minha época, eu cresci ouvindo heavy metal, aquela coisa, pá. Às vezes tem que tomar cuidado. Na hora que você está cantando, você solta a voz com drive, você fala, opa, tá na igreja, mudou. Mas coloca uma coisa para cima, você está entendendo? Reage, ajuda você a reagir. Você está desanimado, você olhando no espelho, essa sua cara amassada, esse cabelo aí enorme. Vai pentear esse cabelo, minha filha. Passa um batom nesse rosto. Isso ajuda também. Pelo amor de Deus, você está a visão da sexta-feira 13, né? Não, reage. Estou brincando, dando um choque aqui em você, mas é sério. Você acorda, fica com essa cara amassada, com essa roupa, pelo amor de Deus, né? Furada, essa camiseta que você está usando há 5 dias, de pijama o dia inteiro em casa. Teu marido chega em casa e vê você de pijama, minha filha. Ele não sabe se é uma visão espiritual, né? Prefiguração da ação do cão chupando manga, né? Ou o que mais? Sério, vai reagir, minha filha. Vai lavar esse rosto, escova esse dente. Não escova nem o dente para receber o seu marido. Pô, meu marido não me beija, mas por quê, né? Tá entendendo? É uma reação que a gente tem que ter. Reação. Vai, cuida de... Porque você acha que não, mas ajuda. Você percebeu, a pessoa está triste, se ela penteia o cabelo, se a mulher passa o batom, se o rapaz dá uma arrumada, isso vai reagindo, ajudando você a reagir, né? Toma um banho. Eu tenho um amigo que dizia assim, tomar um banho, justamente, que o dia que você estiver pior, assim, mais derrubado emocionalmente, fisicamente, é o dia que você tem que se vestir melhor. É o dia que você tem que, sabe? Porque isso ajuda, são atitudes. O que a Bíblia está falando? Afasta, age, não entregue. São verbos. Verbos o quê? São o quê? O que é um verbo? É algo que denota uma ação, uma postura ativa, né? Então, é preciso combater. E existe um caminho que eu quero apresentar. Não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas eu vou voltar essa semana. Se não conseguir, eu termino sexta. Existe um caminho para a gente colocar isso aqui em prática. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, como eu já falei, usando o verbo shedvá do hebraico, que é o que está escrito aqui, na versão hebraica, que a gente precisa entender que a verdadeira alegria vem do Senhor e da união com Ele.
Então, trabalhe para unir a sua alma a Deus. Trabalhe para unir a sua alma a Deus. Porque unindo a sua alma a Deus através da oração, da comunhão frequente, da busca da confissão, do ir em retiros, do ouvir a palavra de Deus, unindo a sua alma a Deus, você vai experimentar uma grande alegria, né? Você vai experimentar a alegria. Porque Shedvá quer dizer a alegria que vem da união com Deus, né? Não é uma alegria somente de festins, de festas. Eu disse que consolar o coração, dar um presente a si mesmo é bom. É sim, mas não é só isso. A alegria verdadeira, ela vem da oração, da união com Deus. Nada dá mais alegria para a gente do que a união com Deus, do que a vida de oração, do que eu estar na presença de Deus, do que eu meditar a sua palavra. Quantas vezes os meus irmãos devem ter vivido isso já? Eu estava triste, porque a gente também vive momentos nos dias nos quais você está triste. Por exemplo, eu estou com uma tia internada que eu amo muito na UTI, assim, uma situação muito difícil. Às vezes eu fico pensando, todos nós temos, eu tive câncer na família, 3 pessoas nos últimos 9 anos. Todos nós temos as nossas lutas, né, gente? Mas olha, quando você vai rezar, você pode entrar do jeito que for. Pode entrar triste, agoniado, ansioso, você sempre vai sair melhor. Sobretudo quando é uma visita ao Santíssimo, né? Você entrega, que nem eu entreguei hoje cedo, já fiz adoração, entreguei a minha tia, entreguei as situações da minha família. Você pode acordar, até me entendi que você está meio assim, mas você rezou, Deus vai transformar algo dentro de você. Então a alegria, ela vem da postura ativa, de buscar a união com Deus, buscar a amizade com Jesus, a oração, a busca do Senhor, mas tem que ser algo concreto, não é algo assim, vamos ver o que acontece. Não, eu estou dando passo, eu estou buscando, eu estou indo comungar, eu estou buscando o sacramento da confissão, né? Então, primeiro passo, buscar a alegria na comunhão com Deus, para colocar essa palavra em prática. Segundo passo, entender que um coração alegre é um coração conectado com o céu, ou seja, é um coração que busca a santidade. Buscar a santidade também é certeza de alegria. Porque esse ato, é paradoxal, né? Mas o ato de negar-se a si mesmo, de renunciar-se a si mesmo, como Jesus falou no Evangelho, do dizer não aos próprios caprichos, à busca excessiva de prazer, libera uma alegria também na gente, uma alegria que é um gozo espiritual, sabe? Porque a pessoa que vive só para fazer prazer, só por prazer, só comendo, só o sexo desregrado, só de prazer, a vida vai ficando enfadonha, né? Porque não sacia, vai ficando pesado. Você já percebeu? Depois que você come feijoada, igual um boi, né? Ou igual um feminino do boi, e é maravilhoso a hora que você está com fome comendo uma feijoada, mas depois você não consegue se mover, né? Eu lembro uma vez que eu estava no Osana Brasil, dezembro, calor, e eu tinha pregação depois do almoço, fui comer uma feijoada. Menino, que desastre. Eu falei, Jesus, o Espírito Santo nessa pregação, eu acho que nem o Espírito Santo me ajudou. Você não consegue se mover, usando a metáfora do prazer, né? Ele é bom, mas o excessivo, sabe? Ele não te traz contentamento. Então, viva a santidade, o negar a si mesmo, o carregar a cruz, o ser santo, o lutar contra si, o lutar para amar, para viver a pureza, para perdoar, para colocar a palavra de Deus em prática, o conectar o coração com o céu, nos une à alegria verdadeira, nos dá a alegria verdadeira, que é a alegria que vem de Deus. Segundo passo, alegria é fruto de um coração conectado com o céu, que busca a santidade. Terceiro passo, para colocar isso aqui em prática, a alegria deve ser escolhida ativamente. Ativamente. Não é assim, eu vou esperar a alegria chegar. Não, escolha a alegria ativamente. O que eu costumo dizer, vocês aqui, os irmãos que são casados, se você quiser ver os defeitos da sua esposa, do seu esposo, você vai ver muitos. Se você quiser ver as qualidades, você vai ver muitas. Você precisa escolher o que você quer enxergar, né? Se você quiser ver as coisas boas desse dia, você vai ver muitas. Se você quiser ver as coisas ruins e pesadas, você vai ver muitas. O que você escolhe enxergar? O que você escolhe cultivar? Escolha a alegria, sabe? Escolha a alegria. A alegria deve ser escolhida ativamente. Escolha alegrar-se nas pequenas coisas. Escolha celebrar as pequenas vitórias. Escolha celebrar. Você tem um filho, teu filho disse a primeira palavra. Celebre isso. A vida precisa ser celebrada, sabe? Celebre os pequenos momentos, celebre o dia de descanso, celebre o aumento, ou mesmo não aumento, celebre a vida, você está vivo. Tem muitas pessoas rezando para ter hoje a vida que você tem, a oportunidade que você tem. Tem muitas pessoas hoje rezando para estar aqui como nós estamos, para ter acordado, para ter comido o café, tomado o café da manhã que tomamos, sabe? Então escolha a alegria. E quarto passo, que eu já falei, mas retomo, tenha compaixão de você mesmo, né? Tenha um cuidado saudável com você mesmo. O que você pode fazer hoje para fazer um bem a você mesmo? Como eu disse, desse de presente a peregrinação, uma peregrinação
Vamos junto, está convidado. Ou com outra pessoa que seja, com a canção nova, ou quem você quiser. Mas desse de presente. Uma peregrinação, uma viagem, uma boa comida, sabe? Cuide de você. Quarto passo, tenha compaixão de você. Eu já falei, não vou então me demorar tanto nesse. Quinto, afaste a tristeza. Como eu já falei também. A tristeza é um veneno para a vida. Então, o que você pode fazer hoje para afastar a tristeza de você, para longe de você? Talvez parar de ficar falando do que você perdeu, parar de ficar falando dos problemas do passado, parar de ficar falando da traição do seu marido, parar de ficar falando com esse vitimismo, me perdoe, das coisas que deram errado, porque deu errado. Cada vez que você fala, me perdoe, que você traz à tona a desgraça, você está revivendo isso, suas emoções estão se conectando com isso de novo. Então afasta a tristeza para longe de ti, sabe? Afasta a tristeza para longe de ti, vá para frente, escolha afastar. Sétimo passo, sexto, aliás, né? Cultive o bom humor, gente. O bom humor é a manifestação de um coração saudável. Tem pessoas que são tão sérias, ou às vezes até um temperamento mais rígido, né? Que elas não sabem se alegrar com nada, elas não sabem sorrir com nada. Você faz uma piada, uma brincadeira, elas acham que você é pueril, né? Que você é infantil por estar brincando, ou que você não tem sofisticação, não tem inteligência. Me perdoe, eu acho que uma pessoa que tem um bom humor, ela é muito inteligente, muito madura, muito sábia. Eu não estou falando aqui de um bom humor que é sarcasmo, que é sarro dos outros. Não, isso é pecado, né? Isso é excesso. Estou falando do bom humor de saber rir de si, rir das próprias falhas, né? Tantos santos bem-humorados, você pega um São Felipe Neri, São José Maria Escrivá, tantos outros bem-humoradíssimos, né? Dom Bosco, que brincavam, que sorriam, que tiravam sarros de si. Tudo bem, tem os santos mais austeros, tem. Mas a santidade, o Papa falava, né, que não dá para entender um santo triste, né? A santidade, o estar com Deus, não pode fazer de você uma pessoa triste. Não, eu acordo 3 da manhã para rezar o rosário, então eu sou uma pessoa triste e carrancuda. Então para de rezar o rosário. Me perdoe a sinceridade. Ou reze em outro horário, né? Me perdoe a sinceridade. Tudo bem, seja santo, mas que um santo triste, um santo mal-humorado e amargo é um contra-testemunho, né? Um santo triste é um triste. É um triste santo, dizia o Papa. Então cultive o bom humor, sabe? O bom humor é importante, rir de si, rir das próprias falhas, ser leve, né? Bem-aventurados os leves, né? Tem pessoas que são leves, é tão gostoso conviver com uma pessoa leve, bem-humorada, né? Claro, tem características de temperamento? Tem, né? Meu pai acorda 4 da manhã fazendo piada, né? Eu também puxei um pouco ele. Eu não sou aquela pessoa que precisa de meia hora. Acordei, já estou rindo, já estou com fome, já estou, sabe, graças a Deus. Mas tem gente que por temperamento é mais pesada, mas lute para ser mais leve, porque me perdoe, você sendo pesado desse jeito, a sua vida é uma provação para o seu marido. Já parou para pensar? Você é uma penitência para as pessoas. Ai, pai, estou santificando. Não, não está santificando. Você tem que ser mais leve. A vida, a gente tem que ser leve. Tem que descomplicar, né? Eu costumo dizer que tem uma pessoa que tem uma solução para cada problema. E tem pessoa que tem um problema para cada solução, né? Nossa, tudo é ruim, tudo não dá. Seja leve, ria mais. Cultive o bom humor. Isso ajuda a gente, né, a colocar essa palavra em prática. Outra coisa, 7º passo. É importante para você cultivar a alegria, você manter, presta atenção no que o padre vai explicar, você manter uma perspectiva de eternidade para tudo que você vê. É lembrar que as dificuldades são temporárias, passageiras, e que a alegria do céu será eterna. Então, mantenha um olhar de eternidade. Não veja o problema de hoje como se ele fosse definitivo. Não, isso vai passar. Como diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, só citando, né? As provações do tempo presente nem podem ser comparadas com a glória que vai se manifestar em nós. Então, olhe com olhar de eternidade, esse problema com seu filho vai passar, essa dificuldade vai passar, e se você perdeu uma pessoa, entrega para Deus, vá para frente, não deixe isso, sabe, matar a alegria em você. 8º passo, lembrar que a alegria é um dom do Espírito Santo. Então, todo dia a gente tem que pedir, vem Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito, diz a carta de São Paulo aos Gálatas, né? Então, todo dia eu tenho que acordar de manhã já falando, vem Espírito Santo. Porque a alegria não é somente uma atitude também, para não parecer uma coisa pelagianista, né? É uma atitude, mas também é uma graça. Então, unir os dois. Acorda já de manhã, vem Espírito Santo, me dá hoje o fruto da alegria, que é uma graça sua. Vem Espírito Santo encher o meu coração, né? 9º passo. Sempre se lembrar que a alegria é consequência também da gratidão, né? Do escolher ser grato, né? Do escolher não reclamar.
A gratidão, quando você olha para as realidades com um olhar de gratidão, você vive uma alegria, a alegria do Espírito Santo. Talvez você está reclamando com os problemas que o filho está te dando, mas lembra como você pediu a Deus a graça de ter um filho? Lembra como foi difícil essa gravidez? Lembra como o nascimento dele te trouxe alegria, realização? Então, para de olhar para esse problema com lente de aumento. Eu respeito a sua dor, mas isso aí vai passar, tá? Logo, logo você não vai nem lembrar disso aí. Então, seja grato a Deus no meio das dificuldades, em meio às dificuldades, né? E décimo passo, escolha o contentamento e o louvor ao invés da reclamação, gente. Olha, a murmuração e a reclamação são a mola mestra da tristeza, tá? A reclamação, a murmuração. Olha, por exemplo, você vê na vida de Davi, né? Existem salmos de lamentação, né? Você pega ali o Salmo 42, que te entristeces, ó minha alma. Mas Davi lamentava e no mesmo salmo ele adorava. Ele não só lamentava, ele adorava. Senhor, estou perdido, estou lascado aqui nessa situação, mas eu te adoro porque eu sei que a vitória está chegando. Né? Choro pode durar uma noite, Salmo 30, mas a vitória vai vir pela manhã. Então, não se deixar dominar pela reclamação. Quando tiver que lamentar, lamente na presença de Deus, mas também adore. E escolha não ficar reclamando e lamentando, gente, porque isso não ajuda. Se a reclamação resolver esse problema e desse dinheiro, o que ia ter de milionário nesse mundo? Mas não é por aí, sabe? Não fique explicando, não fique justificando, faça o seu melhor. Às vezes a gente fica querendo o reconhecimento de todo mundo para ser feliz. As pessoas não vão te reconhecer, as pessoas nem estão te... Olha, depois que inventaram o celular, as pessoas não estão nem te vendo. A maioria das pessoas que criticam, por exemplo, uma pregação, elas nem ouviram a pregação inteira. Elas pegam ali 30 segundos e falam, o padre falou isso. Fala, meu amigo, você ouviu a pregação? Não. Tem paciência, não tem, sabe, profundidade, uma superficialidade, vendo um videozinho de 30 segundos o dia inteiro e acha que está construindo conhecimento. Então, para de prestar atenção no que as pessoas estão falando. Para de ficar lamentando e celebre a sua vida, celebre as suas conquistas. Talvez as suas conquistas não sejam como as do seu vizinho, como as do seu irmão, mas são as que Deus lhe permitiu conquistar. Então, celebre, sabe? Não se torne refém do vitimismo. O vitimismo é uma praga, me perdoe a sinceridade. A pessoa vitimista, ela está sempre reclamando, ela sempre se vê como uma vítima, ela não vai conquistar nada. O vitimista nunca vai ser feliz, porque ele se sente sempre, fica reclamando e vendo-se como coitado. Você não é um coitado, você é um filho de Deus. Levanta e vai atrás do que você quer. Para de ficar chorando as pitangas do passado, né? Esse era o 10º passo, né? Tinha mais, mas eu vou resumir, porque não vai dar tempo de tudo. 11º. Como a própria palavra falou, né? Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Não é ignorar a dor, mas é não viver na dor. Não cultive emoções, né? Como a inveja, como a raiva, como o ciúme, porque isso apequena o teu coração. A pessoa ciumenta, invejosa e raivosa, ela não é feliz. E ela faz os outros infelizes. Se você está sendo invejoso, ciumento, raivoso, busque ajuda, busque confissão, dê nome à sua inveja, né? Busque trabalhar isso, peça a Deus a graça, porque senão você vai ser condenado à infelicidade. O ciumento invejoso é condenado à infelicidade, sabe? Ele é infeliz. Então, cuide do seu coração, arranque essas raízes venenosas, né? Essas emoções feridas do seu coração. Vou fazer, então, a oração, que está na página 58 do meu livro, Orações pela Libertação da Ansiedade, o último livro que eu lancei pela editora Canção Nova, página 58, que se chama Oração pela Cura das Raízes e Motivos da Tristeza. Senhor, sei que a tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Por isso, hoje, em teu nome, Jesus, faço por mim e por você essa oração. Eu renuncio toda e qualquer espécie de tristeza e depressão que me tenha dominado. Quero cultivar em meu coração a alegria que brota do teu espírito. Fui criado para a felicidade e não aceito a tristeza na minha vida. Sei que terei sim momentos de tristeza, mas a partir de hoje, apenas a alegria que vem do Senhor dominará meu coração e conduzirá meus passos. Digo não à tristeza, e sim à alegria que vem de Deus. Tenho motivos para me alegrar e lutar pela minha vida. Minha existência é um maravilhoso dom, e a partir de hoje quero transformá-la em bênção para todos os que de mim se aproximarem. Hoje assumo a alegria e a felicidade que vem de Deus. Amém. Amém.